Um milionário, no auge do desespero, traz uma desconhecida de rua para sua grandiosa mansão, mas ao voltar para casa, testemunha uma cena tão surpreendente, tão além do compreensível, que ficou completamente congelado e sem chão. Numa manhã de céu encoberto e ar pesaroso, a quietude da casa de Marcos era quebrada apenas pelo som abafado da chuva. Era uma daquelas manhãs onde o mundo lá fora parecia conspirar com a dor interna, onde cada gota de chuva carregava o peso de preocupações maiores. Marcos, já de pé, adentrou o quarto da pequena Amanda. Ela jazia ali, um retrato de inocência e fragilidade, lutando contra um mal invisível, mas sempre presente. Com olhos que carregavam o brilho do amor mais puro, Marcos se aproximou, depositando um beijo na testa da filha. "Vou trabalhar, meu amor", sussurrou ele. "Mais tarde estarei em casa para passarmos um tempo juntos, tá bom?" A resposta veio fraca, um sorriso que mal tinha força para se sustentar e uma tosse que roubava a pouca energia que lhe restava. O vislumbre de sangue no lençol era um lembrete cruel da fibrose cística que consumia a alegria da menina. O coração de Marcos se contraía com uma dor que nenhum sucesso ou riqueza podia aliviar. Com uma profunda respiração para segurar o choro que ameaçava vir, ele se despediu, deixando para trás não apenas sua filha, mas também uma parte de si. A avó, sentinela da esperança e do cuidado, permanecia ao lado de Amanda, observando com olhos cheios de preocupação e amor. Enquanto a chuva tamborilava em seu ritmo constante contra as janelas, Marcos saiu ao encontro do dia cinzento que espelhava sua alma atormentada. O percurso até o carro parecia mais longo do que nunca. A imagem de Amanda tossindo sangue não lhe saía da mente, atormentando-o a cada passo, cada segundo. No trabalho, suas responsabilidades aguardavam, mas sua concentração estava fragmentada, sua mente voltada para o celular que repousava sobre a mesa, silencioso e estático. Marcos havia construído um império farmacêutico com o suor de sua fronte e a tenacidade de seu espírito. Um homem que transformara perdas em pilares de sucesso, ele agora enfrentava um adversário que nenhum de seus medicamentos poderia curar. A morte prematura de Clara, sua esposa, havia sido um golpe devastador. Ela, que era a luz e o alicerce da família, deixara um vácuo imenso. Ele lembrava bem daquele dia fatídico, o carro desgovernado, as sirenes, o silêncio que se seguiu depois do caos. E desde então, a vida havia se tornado um jogo de resistência e superação. Para Amanda, a ausência da mãe transformou-se em uma dor que palavras não podiam expressar. E o diagnóstico de fibrose cística veio como um segundo golpe, testando os limites de sua força e de seu coração jovem. A doença se manifestava cruelmente, prendendo a menina em um ciclo de tratamentos e hospitalizações. Marcos sabia que cada dia era um desafio, uma batalha contra a espessa camada de muco que ameaçava suas funções vitais, contra a contagem regressiva de uma expectativa de vida injustamente reduzida. Mas Marcos era um guerreiro em nome do amor por sua filha. Armado com todas as ferramentas que sua riqueza podia comprar e sua posição podia oferecer, ele lutava incansavelmente por um milagre, por mais um dia, uma risada, um momento que pudesse gravar na memória antes que o inesperado lhe roubasse o presente mais valioso: o sorriso de sua menina. E assim, entre o toque do afeto e a sombra da aflição, a vida de Marcos e Amanda se desenrolava, entrelaçada por laços de amor e esperança, esperando por um amanhã melhor. Os dias passavam e o vigor de Amanda esvaía-se como areia entre os dedos. Marcos, no auge do desespero paterno, navegava por um mar turbulento, buscando freneticamente pela cura da tempestade que era a fibrose cística da filha. O homem, embora vestido pela riqueza e acompanhado pelo sucesso, encontrava-se impotente diante do avanço implacável da doença que assolava a menina. A casa, outrora palco de alegrias e risadas, tornara-se um recinto de silêncios e sombras, ecoando a melancolia da luta diária contra o inevitável. A avó, companheira de luta, de esperança desgastada, compartilhava da vigília incessante, ambos amparando Amanda no embate contra o tempo e a doença. E embora o amor fosse um bálsamo,
a realidade trazia consigo uma amargura que impregnavam as paredes daquela morada, tornando cada respiro um sussurro de resistência. Numa tentativa de encontrar algum alívio, Marcos deixava-se perder em caminhadas, sob o céu chuvoso, buscando algum resquício de paz no rosto frio da cidade. A chuva minguava, deixando apenas uma garoa fina que se confundia com as lágrimas do mundo. Foi nesse cenário que Marcos encontrou a jovem de olhar distante, sentada na calçada fria, perdida em meio à tristeza que a chuva não conseguia lavar. Com a mesma compaixão que dedicava a cada suspiro de Amanda, Marcos estendeu o guarda-chuva à desconhecida em um gesto que transpunha a simples cortesia e tocava as raízes da solidariedade humana. "Você parece precisar mais disso do que eu", disse, e os olhos da menina brilharam com um lampejo de gratidão. Conversa puxa conversa, e a estranha tornou-se ouvinte de sua saga. A jovem, com uma maturidade que o surpreendeu, ofereceu ouvidos e um coração aberto. Ele, em troca, inquiriu sobre a história dela, descobrindo que também carregava suas próprias tormentas. Sozinha e ao relento, a menina enfrentava a tempestade de uma vida que a fizera refém de circunstâncias incertas. Ruídos do estômago interromperam o breve interlúdio de empatia, revelando outra batalha que se travava ali: a fome. Sem hesitar, Marcos convidou-a para um repasto aquecido, talvez movido por uma necessidade de resgatar alguma dignidade àquela alma jovem, como se, ao alimentar a desconhecida, de alguma forma pudesse nutrir a esperança que se esvaía de sua própria vida. Assim, em meio a lanches e confissões, Marcos viu naquela estranha um espelho de sua filha. Outra vida tocada pela adversidade, outra história à espera de um desfecho incerto. E, por um momento, em um café esquecido na esquina da existência, o milionário e a menina partilharam mais do que um teto sob a chuva. Compartilharam a humanidade que as desgraças da vida não haviam conseguido arrebatar. Os dias passavam e o vigor de Amanda esvaía-se como areia entre os dedos. Marcos, no auge do desespero paterno, navegava por um mar turbulento, buscando freneticamente pela cura da tempestade que era a fibrose cística da filha. O homem, embora vestido pela riqueza e acompanhado pelo sucesso, encontrava-se impotente diante do avanço implacável da doença que assolava a menina. A casa, outrora palco de alegrias e risadas, tornara-se um recinto de silêncios e sombras, ecoando a melancolia da luta diária contra o inevitável. A avó, companheira de luta, de esperança desgastada, compartilhava da vigília incessante, ambos amparando Amanda no embate contra o tempo e a doença. E embora o amor fosse um bálsamo, a realidade trazia consigo uma amargura que impregnavam as paredes daquela morada, tornando cada respiro um sussurro de resistência. Numa tentativa de encontrar algum alívio, Marcos deixava-se perder em caminhadas sob o céu chuvoso, buscando algum resquício de paz no rosto frio da cidade. A chuva minguava, deixando apenas uma garoa fina que se confundia com as lágrimas do mundo. Foi nesse cenário que Marcos encontrou a jovem de olhar distante, sentada na calçada fria, perdida em meio à tristeza que a chuva não conseguia lavar. Com a mesma compaixão que dedicava a cada suspiro de Amanda, Marcos estendeu o guarda-chuva à desconhecida em um gesto que transpunha a simples cortesia e tocava as raízes da solidariedade humana. "Você parece precisar mais disso do que eu", disse, e os olhos da menina brilharam com um lampejo de gratidão. Conversa puxa conversa, e a estranha tornou-se ouvinte de sua saga. A jovem, com uma maturidade que o surpreendeu, ofereceu ouvidos e um coração aberto. Ele, em troca, inquiriu sobre a história dela, descobrindo que também carregava suas próprias tormentas. Sozinha e ao relento, a menina enfrentava a tempestade de uma vida que a fizera refém de circunstâncias incertas. Ruídos do estômago interromperam o breve interlúdio de empatia, revelando outra batalha que se travava ali: a fome. Sem hesitar, Marcos convidou-a para um repasto aquecido, talvez movido por uma necessidade de resgatar alguma dignidade àquela alma jovem, como se, ao alimentar a desconhecida, de alguma forma pudesse nutrir a esperança que se esvaía de sua própria vida. Assim, em meio a lanches e confissões, Marcos viu naquela estranha um espelho de sua filha. Outra vida tocada pela adversidade. Outra história à espera de um desfecho incerto. E,
Por um momento, em um café esquecido na esquina da existência, o milionário e a menina partilharam mais do que um teto sob a chuva. Compartilharam a humanidade que as desgraças da vida não haviam conseguido arrebatar. A casa dos Belmont era uma relíquia de tempos mais grandiosos, com seus tetos altos ecoando lembranças de festas e celebrações que a família já desfrutara. Marcos, ao abrir a grande porta de mogno, sentiu uma onda de esperança fluindo em suas veias. "Por favor, entre e sinta-se em casa", disse ele a Júlia, sua voz embargada pela emoção de acolher um novo membro naquele lar que ultimamente só respirava tristeza. Dona Rosa, a matriarca da família, costurava na sala quando seu olhar pousou sobre a menina que seu filho trouxera. A surpresa inicial deu lugar a um caloroso sorriso. Algo na postura humilde e no olhar sincero de Júlia tocou-lhe o coração. "Mãe, essa é Júlia", Marcos explicou, notando o interesse da mãe em seu olhar. "Ela vai ficar conosco por um tempo. Acho que pode ser uma boa companhia para Amanda." Dona Rosa, com sua sabedoria e olhar penetrante, observou Júlia de cima a baixo. "Seja bem-vinda, minha querida", ela disse, deixando de lado o tecido que bordava. "Qualquer amiga de Amanda é uma amiga da casa." Marcos conduziu Júlia a um quarto que exalava a tranquilidade de uma estalagem campestre e lhe disse que poderia chamar aquele canto de seu. Após um banho quente, que desfez as tensões do corpo e da alma, Júlia vestiu as roupas que Dona Rosa gentilmente providenciara, roupas simples, mas acolhedoras como um abraço. Sozinha, com a água ainda gotejando em seus cabelos, Júlia olhou-se no espelho, refletindo sobre a bizarra torção do destino que a levara da calçada fria para a mansão de um milionário. Naquele momento, quando ela desceu as escadas, a luz suave do crepúsculo banhava a sala, e sua presença parecia de fato trazer um novo brilho ao ambiente. "Venha", disse Marcos com um sorriso, guiando-a até o quarto de Amanda. "Filha", ele disse com delicadeza, abrindo devagar a porta do quarto da menina. "Essa é a Júlia. Espero que sejam grandes amigas." Os olhares cruzados entre as duas adolescentes foram pontuados por sorrisos tímidos e curiosidade. Percebendo a conexão instantânea, Marcos se retirou, deixando um espaço para que a amizade florescesse naturalmente. À medida que as conversas fluíam entre elas, cada segredo compartilhado, cada gargalhada e confidência pareciam tecer um laço invisível, forte e caloroso. Dona Rosa, escutando o burburinho alegre que vinha do quarto de Amanda, sentiu uma onda de gratidão e alívio. O lar que ecoara por tanto tempo os sons da enfermidade e preocupação estava agora sendo preenchido com risos e contos de duas almas jovens e vivazes. A partir daquele dia, a casa Belmont ganhou nova vida. As risadas das meninas tornaram-se a melodia que faltava na partitura silenciosa da mansão. Júlia, com seu espírito vivaz e sorriso fácil, trouxe mais que companhia para Amanda. Trouxe a promessa de dias melhores. E enquanto as duas partilhavam segredos e sonhos, as paredes da velha casa sussurravam com esperança, testemunhando o renascer da alegria no coração de uma família marcada pelo infortúnio. Marcos era como um marinheiro longamente perdido em mar tempestuoso, agora finalmente navegando de volta à calmaria. Cada sorriso de Amanda era como um farol de esperança brilhando na escuridão, iluminando o caminho de volta para casa. A alegria de vê-la sorrir e brincar depois de uma estação sombria era imensurável, mas não estava preparado para o milagre que se desenrolava diante de seus olhos desde a chegada de Júlia. Dona Rosa, com o seu habitual rosário nas mãos, testemunhara cenas que desafiavam explicações. Certa tarde, enquanto os raios de sol banhavam o jardim em um esplendor dourado, ela viu as flores ao redor de Júlia, antes pendentes e tristes, erguerem-se vigorosamente ao toque da menina. "Como isso é possível?", questionou, o rosto sulcado pelas rugas da idade e do espanto. "A natureza é sábia, Dona Rosa", respondeu Júlia, os olhos refletindo o mistério de antigos segredos. "Ela sempre encontra uma maneira de se revelar." Sua voz era como um murmúrio do vento, um segredo compartilhado apenas com quem sabe ouvir.
Mas não foram apenas as flores que sussurraram ares de mistério. Um dia, enquanto Júlia acariciava os braços de Amanda, a tosse que antes era uma constante melodia de fundo naquela casa silenciou-se como se o tempo tivesse parado. Dona Rosa observou, com uma oração presa na garganta, os olhos arregalados, agradecendo silenciosamente por um milagre que ela não ousava questionar em voz alta. À noite, as histórias das maravilhas do dia preenchiam o ar da sala de estar. Marcos, retornando de seus afazeres, encontrava a mãe com olhos cintilantes e voz baixa, contando-lhe sobre a melhora milagrosa de Amanda. Marcos, é como se um anjo caminhasse entre nós, ela murmurava, a fé e o assombro entrelaçados em suas palavras. Certa noite, após um dia de trabalho e reflexões, Marcos subiu ao quarto da filha com um coração repleto de perguntas. Sentando-se ao lado de Amanda, ele perguntou suavemente sobre a nova amizade que havia florescido sob seu teto. Pai, Júlia traz a luz do sol para a minha vida, dizia Amanda, seus olhos brilhando com uma saúde há muito esquecida. Mas e as coisas estranhas que acontecem ao redor dela? Marcos inquiriu, o ceticismo dançando com a curiosidade em sua voz. Amanda olhou para o pai, seu olhar era profundo e conhecedor. Ela tem algo especial, pai. Ela me faz acreditar que tudo pode melhorar. Confessou com uma inocência que era quase uma crença. Envolto em pensamentos, Marcos decidiu buscar uma segunda opinião. Não que duvidasse do bom que Júlia trouxera, mas havia coisas que a razão e a ciência ainda precisavam tocar e explicar. Assim, com um coração dividido entre a fé no visível e o invisível, ele planejou um encontro com os médicos que acompanhavam Amanda para uma avaliação. Não sabia que estava à beira de descobrir verdades que mudariam a sua vida e a de sua família para sempre. Na manhã seguinte, a residência dos Alencar amanheceu com uma agitação incomum. Os médicos, convocados para reavaliar Amanda, atravessaram o limiar da mansão com suas maletas e aparatos, esperando encontrar a mesma fragilidade de sempre. Em vez disso, foram recebidos por um espetáculo de recuperação que desafiava o que sabiam sobre medicina. É realmente surpreendente, disse um dos doutores, removendo seus óculos como se limpar as lentes pudesse ajustar a realidade diante dele. Sua filha está apresentando uma melhora significativa, continuou o outro. E para ser honesto, é um caso para os livros. Os olhares trocados entre Marcos e sua mãe eram carregados de uma mistura de questionamentos e gratidão silenciosa. O que importa é que ela está melhorando, resumiu o médico, deixando claro que, embora o mistério persistisse, a saúde de Amanda era a prioridade. Com a partida dos médicos, o silêncio recaiu sobre a sala de estar, onde Marcos e Dona Rosa ponderavam sobre as recentes reviravoltas. É esquisito, mãe, confessou Marcos, seu perfil empresarial sempre buscando lógica e razão, agora confrontado com o inexplicável. Mas não posso negar o bem que ela trouxe. A avó, acostumada a aceitar os desígnios divinos com mais facilidade, suspirou fundo. Você está certo, meu filho. Seja lá o que for, é uma bênção. Decidiram então que não buscariam mais respostas, mas se renderiam à alegria do milagre. Enquanto a família acolhia o insondável, as meninas continuavam a consolidar sua amizade. Amanda e Júlia, imersas em conversas e confidências, desfrutavam dos dias luminosos, ignorando as sombras da curiosidade que ainda pairavam sobre a casa. Era em um desses dias ensolarados que Marcos, com os sapatos já lustrados pela rotina e a gravata perfeitamente alinhada, se preparava para mais um dia de labuta corporativa. A manhã desenrolava-se como um fio de prata entre o aroma do café e o zumbido da normalidade, até que uma nova peculiaridade tomou lugar. Naquela manhã, enquanto Marcos ajustava os punhos de sua camisa, viu algo que fez seu coração pulsar em um ritmo diferente. No espelho, refletida por um instante atrás de sua figura, estava Júlia, mas não a jovem simples e doce que conheciam. Seus olhos brilhavam com um esplendor estranho e um murmúrio de palavras desconhecidas escapava de seus lábios, quase como uma oração ou um encantamento. Ela parecia envolta em um halo de luz suave, e quando ele se virou, ela estava lá, a mesma jovem tranquila de sempre,
perguntando se precisava de algo antes de sair. Esse incidente adicionou mais uma camada de mistério sobre Júlia, e mesmo o pragmático Marcos não pôde deixar de questionar-se. Quem era de verdade a salvadora de sua filha? Um anjo disfarçado ou uma curandeira detentora de segredos antigos? A única verdade indiscutível era que desde a chegada daquela forasteira enigmática, não só as flores do jardim, mas também a vida de sua preciosa Amanda haviam renascido das cinzas da enfermidade. Marcos, naquele dia peculiar, encontrou-se no olho de um furacão de mistérios, com cada vento sussurrando promessas de maravilhas e perigos. O pedido urgente de Júlia o atingiu como um presságio, um aviso cifrado que apenas o coração pode ler. Por favor, não pegue a rota principal para o trabalho hoje. Vá por outro caminho. A súplica, tingida com uma aflição palpável, não oferecia uma explicação, mas naquele instante, as explicações eram menos importantes do que a advertência. Ele, acostumado a embates corporativos, decisões ponderadas e riscos calculados, deparou-se com uma escolha guiada não pela lógica, mas pelo inexplicável. Assim, confiando naquela voz que insistia em seu íntimo, Marcos desviou do seu curso habitual. Enquanto o veículo serpenteava pela nova rota, a mente de Marcos era um novelo de interrogações. Por que Júlia estava assustada? O que ela sabe? O sol lançava seu manto dourado sobre a paisagem e a brisa descomplicada parecia rir dos humanos e seus eternos enigmas. No entanto, ao chegar ao escritório e absorver as notícias do cataclismo na rota principal, seu caminho diário transformado em escombros e desespero, a realidade se adensou em torno dele com uma força gravitacional. Com os eventos do dia rodopiando em sua mente, ele foi consumido pela imagem de Júlia, essa jovem de quietude e tempestade, cujo aviso havia sido um farol na neblina do destino. Com o trabalho abandonado, e esses zelos subalternos, Marcos retornou precocemente para casa, movido por um fervor investigativo, um desejo inquietante de desvendar a natureza daquela presença salvífica. Entrando em casa com um turbilhão de sentimentos, ele procurou por respostas, dirigindo-se ao quarto de Amanda. No corredor, o som de vozes joviais dançava no ar, fluindo por baixo da porta como um riacho de certezas e segredos. Ao empurrar a porta, a conversa cessou abruptamente, e ele encontrou as duas, anjos em meio a um reino de dúvidas e milagres, olhando para ele com uma mistura de surpresa e cumplicidade. Era o momento da revelação, Marcos sabia. Ele necessitava desvelar o véu que envolvia Júlia, entender a fonte de seu poder premonitório e, talvez, mais do que isso, descobrir o elo que unia a saúde florescente de sua filha a esses estranhos e fortuitos eventos. A sala, antes um mero cenário para as trivialidades do dia a dia, tornara-se agora um palco para o extraordinário. O corredor fora do quarto de Amanda se enchia com a tensão do momento, e Marcos, com o ouvido colado à parede fria, absorvia cada palavra que vinha de dentro. O murmúrio de vozes desenhava no ar a imagem de uma cena comum transformada em algo quase sagrado. Júlia, a enigmática salvadora, falava em tons que carregavam o peso e a suavidade do encorajamento. Amanda, você é uma menina muito forte, e eu sei que você pode superar isso. A resposta de Amanda veio em uma onda de esperança e dúvida. Uma maré que balançava entre a crença e a incerteza. Eu não sei. Eu quero acreditar, mas faz tanto tempo que eu não ando. As palavras de Amanda perfuraram o coração de Marcos, resgatando a memória dolorosa dos últimos anos, quando a fibrose cística havia transformado sua vida em uma sucessão de dias sombrios. Amanda, outrora vibrante e cheia de energia, havia se tornado uma prisioneira em seu próprio corpo, cada dia um lembrete de tudo que ela havia perdido. A doença implacável não só a havia confinado à cama, mas também roubou a leveza de seu sorriso, substituindo-a por uma melancolia que assombrava a casa grande e elegante. A impotência diante da enfermidade corroía Marcos e a avó, que compartilhavam o fardo invisível do desespero e do medo. Mas ali, naquele quarto, ocorria um tipo diferente de alquimia. Júlia, a amiga misteriosa, havia injetado uma dose de fé onde só existia desalento. Eu entendo, mas estou aqui agora e vou te ajudar. Acredite em si mesma, por favor.
A voz de Júlia era um elixir para a alma abatida de Amanda, que respondeu com um trêmulo: "Está bem, eu vou tentar." Marcos assistia, escondido, ao milagre em formação, como um espectador privado de uma peça que se desenrolava somente para aqueles com convites para Kikiaya. O ato de fé se manifestava no toque das mãos unidas, na instrução para respirar fundo, na busca pela força interior que Júlia instigava em Amanda. Então, em um instante carregado com tudo o que poderia ser, Amanda fechou os olhos e esforçou-se para mover suas pernas. Lágrimas, não derramadas de Marcos, ameaçavam cair, pois na quietude desse esforço havia mais coragem do que em todas as batalhas que ele havia travado nos corredores do poder e da riqueza. A força de Amanda não era só física. Era uma força que parecia emanar da terra, do céu e do amor que lhe circundava, canalizado pelas mãos de Júlia. Marcos sentia o ar pesar ao seu redor. O momento se espessava com a possibilidade do impossível. O silêncio que se seguiu foi como uma prece, um intervalo entre o que o mundo espera e o que o coração deseja. Seria possível que, após anos de declínio e desesperança, a vontade incansável de uma jovem e a presença de uma amiga desconhecida pudessem reverter o irreversível? A resposta estava se desenrolando diante de seus olhos. Na privacidade daquele quarto onde o amor, a ciência e o mistério se encontravam em um abraço estremecedor de possibilidades. Quando a vida reserva a sua magia para momentos de descrença, ela pode se manifestar de formas que transcendem o entendimento humano. Assim foi quando Amanda, confinada a uma realidade de imobilidade e sonhos perdidos, começou a mover suas pernas. No princípio, cada tentativa de erguer-se era uma ode à fragilidade. Seus movimentos trêmulos e incertos, como os primeiros passos de um inseto ao nascer. Contudo, à medida que a confiança lhe preenchia o peito, ela foi se elevando, elevando-se acima das suas dúvidas e dores, libertando-se da cama que a reteve por anos demais. Marcos, do outro lado da porta, teve sua respiração suspensa num misto de ansiedade e maravilhamento. A surpresa o imobilizou, seus olhos arregalados diante da visão de sua filha, que desafiava a gravidade e o fatalismo da doença que tanto lhes custara. O instante que se seguiu foi etéreo, sua mão no trinco, o coração batendo ao ritmo de um milagre em progresso. Quando, finalmente, as dobradiças gemeram seu assentimento e ele entrou, a cena diante dele era uma pintura de pura emoção. Dona Rosa, cuja vida se entretecera na esperança e no desalento, não pôde mais conter o rio de lágrimas que brotava de seus olhos ao ver Amanda de pé. Com passos titubeantes e braços abertos, a avó abraçou a neta num gesto que continha todas as preces silenciosas de sua alma. "Eu não posso acreditar", sussurrou, sua voz um mosaico de amor e surpresa. Ainda balançando nas fronteiras de sua nova realidade, Amanda respondeu com uma clareza que só a verdade pode ter. "Eu sei, vovó, é incrível! Júlia me ajudou." Era mais do que palavras, era o reconhecimento de um milagre pessoal. O coração de Marcos, agora no limiar do inacreditável, não pôde mais se conter nas barragens da compostura. Ele avançou, tomando parte no abraço coletivo, sua voz embargada pelo orgulho. "Minha filha, você não sabe o quanto estou orgulhoso e feliz por você", declarou cada palavra impregnada de amor e admiração. "Eu também estou feliz, papai." "Eu nunca achei que fosse andar de novo", Amanda replicou, seu sorriso tão luminoso quanto o sol que lhes abençoava o lar. Marcos, então, se virou para Júlia, essa enigmática figura de graça e milagres, e com os olhos falando tanto quanto sua boca, ele murmurou sua gratidão. "Eu não sei como você fez isso, nem como agradecer o suficiente. Você fez um milagre acontecer na vida da minha filha." A resposta de Júlia foi um mero sussurro, tão modesto quanto sua presença. "Eu só queria ajudar. Ver minha amiga feliz e saudável é tudo o que desejo." Era uma simplicidade que escondia a profundidade de seu poder, ou sua conexão com forças que Marcos apenas começava a suspeitar. Envolvidos naquele abraço que parecia querer recuperar todos os abraços perdidos, choravam juntos, vó, pai e filha, suas emoções tecendo um tapete de alívio e êxtase.
As lágrimas que corriam, doces e salgadas, contavam histórias de dor que se transformava em esperança, de anos de luta que agora cediam lugar à alegria. O quarto se preenchia com a magia do amor e da gratidão, e seus corações, antes atormentados pelo medo e pela incerteza, agora transbordavam com uma felicidade que só os verdadeiros milagres podem trazer. Mas de repente, a senhorinha percebeu algo estranho. Ué, mas cadê a Júlia? Eles olharam ao redor, porém, não havia sinal dela. Nenhum deles percebeu que, enquanto estavam envolvidos em seu abraço emocional, ela havia se afastado, sorrindo para aquela cena linda. Júlia! Júlia, onde você está? Gritou o homem preocupado. Todos começaram a chamá-la e procurá-la pela mansão, mas não encontraram nenhum sinal dela. E quando já estavam frustrados e confusos, Amanda sugeriu: Pai, podemos ver as câmeras de segurança. Talvez possamos descobrir onde ela está ou por onde ela saiu. Tem câmeras na mansão toda, não é verdade? Vamos olhar, confirmou ele. Assim, os três se reuniram na sala de monitoramento, onde as imagens das câmeras eram exibidas. Por questão de segurança, havia arquivos espalhados por toda a propriedade, inclusive nos quartos e cômodos, já que a mansão era enorme. A tensão e o suspense no ar eram palpáveis enquanto o pai avançava nas gravações, procurando por qualquer indício do paradeiro de Júlia. No entanto, algo que eles jamais poderiam imaginar se revelou. Para o espanto de todos, as gravações mostraram que nunca houve uma outra garota na mansão. Nas imagens, Marcos apareceu sozinho quando chegou em casa com ela pela primeira vez. Dona Rosa, que se lembrava claramente de conversar com Júlia, estava, na verdade, falando com o vento. E a cena mais chocante de todas: Amanda se levantando e andando sem ninguém no quarto. Todos ficaram apavorados e arrepiados com a descoberta. Marcos, incrédulo, questionou: Como isso é possível? Nós todos vimos e conversamos com Júlia. Ela estava aqui, ajudando Amanda a melhorar. Relembrando todos os momentos incríveis que passaram com a garota, eles não conseguiam entender como ela nunca esteve lá, como as câmeras não captaram sua presença, como ela sabia do acidente e como a filha se recuperou de sua doença. As perguntas se acumulavam, mas nenhuma resposta fazia sentido. Então Amanda, ainda assustada mas grata, disse com lágrimas nos olhos: Quem quer que tenha sido ela ou o que quer que ela fosse, Júlia nos ajudou e nos trouxe de volta a felicidade e a esperança. Papai, talvez nunca saibamos a verdade, mas sempre lembraremos dela com amor e gratidão. Ele e a senhora concordaram, ainda confusos, e assim, a história da jovem misteriosa permaneceu um enigma. Sobre a doença da menina, quando os médicos fizeram mais uma bateria de exames, não conseguiam acreditar nos resultados. Ela está totalmente curada. Isso é um milagre. Porque nós mesmos não conseguimos explicar o que pode ter acontecido. Mas aqueles três sabiam, não tinham ideia, se ela era um anjo, uma entidade, ou o próprio Deus. Mas quem quer que seja, salvou a vida daquela menina e trouxe de volta a luz que faltava naquela família. Embora Júlia nunca tenha sido vista novamente, sua presença mística deixou um impacto duradouro no coração e na alma daqueles três. Ela era a prova de que, às vezes, as coisas mais extraordinárias podem acontecer nos momentos mais inesperados e de maneiras inexplicáveis. E por mais que tentassem desvendar o mistério, Marcos, Amanda e Dona Rosa aprenderam a aceitar e apreciar a mágica que ela trouxe para suas vidas. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o próximo vídeo!